No último dia 13, o jornalista e também YouTube Davi Vieira publicou no seu canal uma notícia de forma exclusiva. O segundo braço direito de Edir Macedo na Igreja Universal do Brasil havia sofrido um infarto durante uma partida de futebol e precisou ser socorrido às pressas. A informação que eu recebi é que o bispo Adilson Silva teve 2 paradas cardíacas. Eu coloquei isso repetidamente no meu canal. Só que enquanto isso, a Universal não falava nada. Não divulgou nada, nenhuma nota, não pediram para os seus membros orar por ele, não pediram para as pessoas entrar em oração pelo Adilson Silva, ninguém falou nada. Esse ocorrido já aconteceu há cerca de quase uma semana. E a pergunta que fica é a seguinte: por que a Igreja Universal até agora não se pronunciou sobre um acontecimento tão importante? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Espero de coração que você esteja muito bem. Antes da gente analisar a conduta da Igreja Universal em relação a este fato, eu quero chamar a sua atenção para esse fato muito importante. Segundo dados do Ministério da Saúde, nós já tivemos em 2023 cerca de quase 160 mil casos de infarto. Esses dados são de casos que foram socorridos pelo Sistema Único de Saúde. Desses quase 160 mil casos, cerca de um pouco mais de 13 mil pessoas vieram a óbito. Nós temos dado de 2022 também, que aponta para um número alarmante. Mais de 400 mil pessoas no Brasil perderam a vida por conta de doenças cardiovasculares. Enfim, é um dado preocupante porque nós temos aí de 1 a cada 3 mortes no Brasil tem a ver com o coração. É muito importante que você faça check-ups preventivos, que você cuide da sua saúde e que você também adote uma postura de prevenção, cuidando da sua alimentação, praticando exercícios físicos e também cuidando da sua saúde mental. Enfim, por que a Igreja Universal até hoje ainda não se pronunciou em relação ao infarto do bispo Adilson Silva? É o segundo bispo mais importante depois do Edir Macedo. E aí, quando o jornalista YouTube Davi Vieira trouxe essa notícia exclusiva, vieram inúmeras pessoas perguntar, querer saber, fiéis da Igreja Universal, que simplesmente não recebem nenhuma notícia, nenhuma atualização. Por que a Igreja Universal toma essa atitude? A gente não tem como trazer uma resposta precisa, mas podemos levantar hipóteses e é isso que nós iremos fazer no vídeo de hoje. O primeiro pilar principal é o controle da imagem dos líderes. Esse silêncio, ele não é por acaso. Na Igreja Universal existe uma construção de imagem de líderes que está acima de tudo. Isso é construído de forma velada e também em alguns momentos de forma explícita. Esses líderes são colocados diante do povo como verdadeiros semideuses que não adoecem, que têm família perfeita, que têm uma vida perfeita e em contrapartida ele se torna a figura do herói para os fiéis. Os fiéis olham a vida do líder e passam a desejar arduamente, porque o fiel não tem acesso ao que esses líderes vivem. O fiel não sabe se esse líder tem doenças cardiovasculares, se esse líder tem doenças crônicas, muitas vezes até doenças, transtornos mentais. O fiel não sabe se esse líder faz acompanhamento psicológico. O fiel é conduzido a acreditar que esse líder tem uma vida perfeita. É o que Max Weber, sociólogo, vai chamar de líder carismático. Essa figura do herói é muito usada hoje no marketing. Talvez antes de assistir o vídeo, você provavelmente deve ter visto algum comercial de alguém vendendo um curso. E essas pessoas, antes de vender esse curso, elas vendem a imagem de que elas não tinham nada, que elas passavam fome, que elas vieram da miséria, que elas vieram do pó. Isso cria uma conexão com a audiência e depois elas vão construindo aquela narrativa de jornada do herói.
é aquele que veio do pó e conseguiu o seu lugar no pódio. A audiência assistindo aquilo se identifica, porque naquele momento ela está no pó também e ela visa esse pódio. Então a igreja precisa esconder a real condição desses líderes, precisa esconder as suas condições fisiológicas, os seus boletins de saúde, para que essa ideia de herói, de líder onipotente, seja mantida no inconsciente do fiel. Nós temos um segundo item aí muito importante, que é o mecanismo psicológico, que é mais conhecido como o mecanismo de idealização, onde esses líderes eles são colocados em um pedestal. Eles, de maneira simbólica, estão em um lugar muito menos acessível pela maioria dos fiéis. Então, se o líder é identificado com alguma questão, alguma demanda, precisa passar por algum procedimento cirúrgico, ele é enviado muitas vezes para outros países. Ali ele vai ter o sigilo da sua identificação. Eu já vi casos aqui no Brasil de líderes que deram entrada em hospitais com identidade falsa para que os fiéis não tivessem acesso a essa situação, a esse quadro. Já vi casos de líderes que, quando seu filho foi identificado com uma identidade de gênero que ia contra os padrões da própria instituição, esses filhos eles são mandados para fora do país. E lá fora do país eles vivem recebendo uma mesada, porque o fiel precisa desconhecer essa realidade. E isso tem um porquê, e eu vou explicar isso no final do vídeo. Isso tem um terceiro pilar que eu vou chamar nesse vídeo de um impacto na mente dos fiéis. O fiel entendeu que o seu líder é o modelo perfeito. É aquilo que Max Weber vai chamar de líder carismático, que chegou onde chegou porque pagou um preço, porque sacrificou. É muito comum esses líderes também idealizar a sua autobiografia. Então, quando eles vão falar de si, geralmente criam personagens que não existiram, romantizam a sua trajetória, acrescentam situações que não existem, enfim. A biografia do líder ela é muito bem construída para trazer aquela ideia de homem que sofreu tudo na vida, que pagou um alto preço, que sacrificou, mas que chegou onde chegou porque é um legítimo escolhido pelo Senhor. E em contrapartida, os fiéis são estimulados a também buscar o seu lugar ao sol. E estar nesse lugar ao sol será condicionado a dízimo, campanhas e ofertas. Primeiro você desperta o desejo desse fiel de querer vencer na vida, se tornar alguém. Depois você condiciona esse vencer às campanhas. O fiel vai passar a vida toda sacrificando seus bens, dando dízimo, dando ofertas, fazendo sacrifícios espirituais para ter a vida que esse bispo tem. Para que os seus filhos também sejam esses filhos perfeitos que supostamente o bispo tem. Então você percebe até aqui que é um bom negócio essa ideia de líder, é um bom negócio para a instituição esconder a qualquer preço a real condição desse líder. Só que nós vivemos em uma época muito globalizada, nós vivemos em uma época muito digitalizada e esconder essas condições está cada vez mais difícil. E a parte final desse vídeo eu gostaria muito de trazer uma reflexão. Com essa ideia de super-herói, de herói, de homem que venceu na vida, com essa construção de Salvador, inúmeras pessoas foram levadas ao fracasso, à sua alta destruição. Quantas pessoas que não passaram a vida toda dentro desses sistemas e carregaram muita culpa por usar, por exemplo, um óculos de grau. Eu vi muitas pessoas que usavam óculos e se sentiam muito culpadas, porque o sistema religioso tem uma construção de que passa a ideia simbólica de que quem está doente ou tem alguma deficiência está com falta de fé. Esse fiel carrega uma culpa desnecessária, porque ele acredita que o seu filho sofreu um acidente porque ele deve ter dado uma brecha,
ele deve ter tocado no dízimo. Tudo que é bom é associado à obediência cega do líder, e tudo que é mal é associado à desobediência do fiel. Então, mesmo que o fiel faça tudo corretinho, do jeito que o figurino manda, e ainda assim o resultado seja ruim, seja indesejado, ainda assim esse fiel será conduzido a acreditar que de alguma forma ele deu uma brecha. Isso gera culpa. Isso sem dúvida gera feridas e marcas profundas na saúde psicológica de muitas dessas pessoas. São inúmeras pessoas que deixaram de se submeter a tratamentos médicos porque acreditavam que fazer uma cirurgia, tomar uma medicação era um sinônimo de fraqueza. Pessoas que ficaram cegas porque simplesmente poderiam ter feito uma cirurgia e ter buscado a cura, mas foram ensinadas de que fazer a cirurgia era um sinal de fraqueza. Pessoas de fé de verdade seriam aquelas que iriam conseguir a cura através da fé, através da campanha. Pessoas ficaram cegas, pessoas morreram. E quando a gente fala de transtornos mentais, a realidade é ainda mais triste. Primeiro, por conta desse repertório religioso que o brasileiro carrega, pela influência de diversas religiões, e segundo, por conta de ignorância. E o primeiro fato que eu destacaria era a falta de conhecimento. É muito comum a gente ver pessoas que se identificam, passam a se identificar com um comportamento anormal, chegam a ter crises psicóticas. Essas pessoas são identificadas como pessoas que estão endemoniadas, e aí essas pessoas são levadas para o terreiro, depois são levadas para a igreja, chama o padre, chama o pastor, chama o bispo, chama o pai de santo e por último o médico. E é o médico psiquiatra com toda a sua equipe multi que vai interferir através de um tratamento adequado e principalmente em conformidade com diversas drogas que virão aí para ajudar esse paciente a se repor. E aí é que essa pessoa volta assim e passa a ter uma qualidade de vida. Muitas dessas pessoas, depois que se recuperam dos transtornos, são diagnosticadas com algum transtorno, como esquizofrenia, transtorno borderline, como transtorno de bipolaridade e diversos outros transtornos. Essas pessoas são ensinadas a fazer o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, e ainda assim são pessoas resistentes. Não aceito, em inúmeros casos pelo Brasil. Essa construção de líder ideal, ela tem um objetivo principal de fazer com que o fiel passe a vida toda buscando essa vida idealizada que simplesmente não existe. É como se você vivesse dentro da religião servindo um Deus que nunca te aprova, que nunca te aceita. E você entra nessa busca incessante e simbólica de encontrar a vida perfeita, que você não vai encontrar nunca. E o mais incrível é que enquanto você não encontra essa vida, você paga para buscá-la, você paga para tê-la. E ao longo do processo, os falsos pastores vão ficando cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, e você vai se auto-sabotando cada vez mais, se auto-degradando, se desvalidando, porque você busca algo que você não vai conseguir. Isso gera uma culpa e uma dor muito grande dentro do interior dessas pessoas. Eu estou aqui e de coração espero que você consiga se livrar dessa culpa, desse medo. Se esse vídeo fez sentido para você, gostaria muito que você deixasse o seu comentário. Você já carregou essa culpa? Você se sentiu culpado por alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida? Você teve resistência para aceitar que tinha um quadro de ansiedade generalizada, um transtorno esquizofrênico e precisava se cuidar? Você teve resistência para fazer uma cirurgia? Você conheceu alguém que morreu porque se negou a se submeter a um tratamento médico por conta dessa fé louca que se ensina dentro de muitos tempos? Eu estou aqui e se você precisa de atendimento terapêutico, se você busca um espaço onde você vai ter uma escuta, um acolhimento, estou pronto para te atender. Abraços.